Olá, boa noite. Começa agora a última edição do dia do CNN Mercado, com tudo que aconteceu na economia, na política e também no mercado financeiro. Confiança lá em Brasília. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva disse estar convencido de que o novo governo vai conseguir aprovar a PEC da transição. O mundo financeiro acompanhou de perto essa história toda e reagiu nesta sexta com um tom levemente positivo. O Ibovespa ignorou as quedas em Nova York e terminou o dia com uma alta de quase 1%. No mercado de juros futuros, a maioria dos vencimentos terminou em queda. O câmbio foi o único mercado com fechamento negativo e o dólar subiu por aqui quase cerca de 0,30%. Em Brasília, as negociações da PEC têm indicado valores mais perto de 150 bilhões de reais e com um prazo de 2 anos de gastos fora do teto. Números menores, portanto, que aqueles propostos originalmente pelo novo governo. Na Bolsa, entre as ações que mais subiram, Natura ganhou mais de 10% no pregão de hoje. Nesta semana, a empresa anunciou que estuda vender a participação na marca australiana de cosméticos de luxo, a Aesop. Na outra ponta, Eletrobras caiu hoje quase 5%. O tombo foi gerado por uma notícia publicada pelos colegas do Valor Econômico. A reportagem cita um possível plano do BNDES de vender 7 bilhões de reais em ações da companhia que seguem na carteira do banco. E se tem mais gente querendo vender, o preço cai. O BNDES não comentou este assunto. Voltando a falar do novo governo, na entrevista que deu na sede da transição do governo lá em Brasília, no CCBB, Lula prometeu autonomia ao Ministério da Fazenda, mas afirmou que quer ter inserção nas decisões econômicas do Brasil. Vamos ver. Isso da economia será essa cara do sucesso do meu primeiro mandato. Olha a cara e será o ministro para fazer isso. Obviamente que o Ministério tem autonomia, o Ministério tem um monte de coisa, mas quem ganhou as eleições fui eu. E eu, obviamente, que quero ter inserção nas decisões políticas e econômicas desse país. Obviamente que eu não entendo tanto de economia, o que eu aprendi foi no mundo sindical, foi aqui na presidência. Eu sei o que é bom e o que é ruim, sei o que é bom para o povo, sei o que é bom para o mercado, sabe? E eu sei que as pessoas têm que saber que eu ganhei as eleições para governar para o povo mais humilde desse país. Lula falou do primeiro mandato. Quando ele foi presidente pela primeira vez, em 2002, nomeou como ministro da Fazenda Antônio Palocci, um médico, político, ex-prefeito de Ribeirão Preto. Abaixo dele, o segundo escalão do ministério teve nomes técnicos e até alguns liberais na economia, como Marcos Lisboa, Joaquim Levy e Bernard Api. E sobre essa declaração de Lula, a gente conversou com a Cassiana Fernandes, economista-chefe do JP Morgan no Brasil. Vamos ouvi-la. Acho que ele tem sempre a palavra final. Eu não vejo isso como algo negativo, pelo contrário. É importante que o presidente esteja envolvido nas decisões econômicas, que ele tenha consciência das restrições que a gente tem de curto prazo, dos ajustes que precisam ser feitos, principalmente porque a gente sabe o poder que ele vai ter nessa negociação. A força que o Congresso tem hoje na determinação dos rumos da economia, o próprio judiciário, é muito importante que o presidente esteja alinhado e participe de todas as negociações. Acho que o que a gente tem que só tomar cuidado é saber exatamente que todos os agentes, e tanto o próximo ministro da Economia, o ministro da Fazenda e o próprio presidente tenham consciência das restrições e do tamanho dos problemas que têm que ser enfrentados daqui para frente. E hoje, sexta-feira, apesar de camarões, a semana terminou com números positivos no mercado financeiro. No acumulado desses 5 dias, o dólar caiu 3,5% e a bolsa subiu mais de 2,5%. Analistas explicam essa melhora pelo ambiente mais positivo lá em Brasília. Primeiro, está sendo consolidada a expectativa de que a PEC vai mesmo ser desidratada, com o governo gastando menos e por menos tempo. Também se fortalece a percepção de que a nova equipe econômica deve ter nomes políticos, como a hipótese de Fernando Haddad no Ministério da Fazenda, com economistas e técnicos em outros postos, como no Ministério do Planejamento ou nas secretarias, e isso agrada o investidor.
Depois do carro elétrico, começa agora uma nova era, a era do caminhão, que não tem mais motor a combustão. Ontem à noite, com pompa e circunstância, a Tesla fez a entrega dos primeiros caminhões elétricos da empresa. Ao apresentar os veículos, Elon Musk não informou o preço, nem o total de unidades entregues, também não falou quantos caminhões estão sendo produzidos pela fábrica. Esse caminhão é meio diferentão porque o motorista fica no meio da cabine, não à esquerda, como a gente está acostumado no Brasil. Esse modelo se chama Semi, tem autonomia de até 800 quilômetros com apenas uma carga e pode carregar 37 toneladas. Na carga rápida, é um pouquinho mais lento que o celular. 70% da bateria é carregada em meia hora. E assim, o CNN Mercado vai ficando por aqui. A gente volta na segunda-feira, às 9h25 da manhã, com a abertura do mercado e Priscila Yazbek. E agora a gente volta às notícias e às análises do CNN Arena com Felipe Moura Brasil. Aproveite o fim de semana. Boa noite.